Hello, my friends. We are here today to our English classroom. Today we talk about active and passive voice. Ok? Hoje vamos falar um pouco sobre voz ativa e voz passiva. How do you use that in English? Como usamos isso em inglês? First, we see the video and then with explanations. Primeiro vamos ver o vídeo e depois vamos às explicações. Então, vamos lá. So, let's go. Active and passive voice. Active voice. The man abandoned the house. Passive voice. The house was abandoned by the man. Active voice. The children ate the sandwiches. Passive voice. The book was written by me. Active voice. Daisy will paint her flat next Saturday. Ok? Explicação rápida, né, sobre o uso da voz ativa e voz passiva. O vídeo é rápido, quer dizer, vamos tentar explicar para deixar claro. E vamos dar outros exemplos também, além dos que já estão aí. Certo? Lembrando que a voz ativa, o sujeito pratica a ação, a voz passiva, a ação foi praticada. Right? So, the first sentence. Voz ativa, active voice. The man abandoned. I'm sorry. Again. Na voz ativa. O homem abandonou a casa. The man abandoned the house. Então, nesse caso, o sujeito é o homem, que ele é o sujeito da voz ativa. O verbo no passado, porque dizem que ele abandonou, e algum objeto a casa. Então, o sujeito praticou a ação. Isso aí a gente chama de voz ativa. Vamos ver o exemplo com a mesma situação, sendo que agora na voz passiva. Passive voice. The house was abandoned by the man. Então agora nós temos quem abandonou a casa foi o homem. Então a casa foi abandonada pelo homem. É comum o uso da expressão by para falar na voz passiva. Nesse caso aqui nós temos a casa foi abandonada pelo homem, por isso que é na voz passiva, que o homem causou a ação e ele está depois do verbo. Next example. De novo começamos com a voz ativa. The children ate the sandwich. Sujeito, as crianças. Verbo, comeu, no passado. E o sanduíche do complemento. Voz ativa porque o sujeito aqui praticaram a ação em relação a esse objeto. Então, the children ate the sandwiches. Como fica essa frase na voz passiva? Vamos voltar um pouquinho para explicar como ela ficaria na voz passiva. Então, nós temos the sandwiches ate by the children. Então, nós iríamos usar primeiro o objeto, the sandwich,
Was eaten, foram comidos pelas crianças. Então, eu iria mudar o verbo, o tempo verbal aí, que no lugar de usar ate, usaria eaten, para falar que foi comido. Was eaten by the children. Passive voice. Você vai usar um exemplo da voz passiva e a gente vai transformar ela para a voz ativa. The book was written by me. Então é comum aqui usar o by para dizer por. O was, que vai dizer foi, né? O livro foi escrito por mim. Então, se eu for falar essa frase na voz ativa, eu vou dizer eu escrevi o livro. Aí vocês têm que notar que vai mudar o sujeito de me, vai ser eu, que é I. Vai mudar o verbo de written para wrote, que é escrevi no passado, vai ficar W-R-O-T-E. Então a frase vai ficar I wrote the book. Eu escrevi o livro. Isso na voz ativa. Como o livro foi escrito por alguém, aí aqui a frase está na voz passiva. The book was written by me. Mais um exemplo, o último exemplo da voz ativa. Daisy will paint her flat next Saturday. Daisy pintará seu apartamento próximo sábado. Para fazer na voz passiva, você vai dizer que o apartamento será pintado no próximo sábado. Então, her flat will be painted by Daisy. Então, o apartamento será pintado por Daisy. A regra principal da voz ativa e da voz passiva em inglês é muito parecida, pode dizer até que é igual à nossa língua portuguesa. A diferença é que a gente usa muito expressões como by e tem que prestar atenção no tempo verbal que está sendo feita a frase. Porque deixa eu só voltar aqui para o verbo do sanduíche do menino, que tem o verbo eat, que é o verbo comer. O verbo eat é at, sempre que tiver no presente, vai ser at. Aqui está no passado, at é ate. Então vocês têm que conhecer os verbos para saber como fazer. Na voz ativa está no passado, então eu tenho as crianças comeram os sanduíches. Na voz passiva, eu vou ter que usar o verbo to be no passado para falar que os sanduíches foram. Então, the sandwiches were. Aí, esse verbo vai ficar E-A-T-E-N, eaten, by the children. Então, the sandwiches were eaten by the children. Então, tem que prestar bem atenção. Se fosse um sanduíche só, no lugar de were seria was. Alright? So, espero que tenham entendido um pouquinho hoje e dê uma pesquisada para reforçar o conteúdo. It's only for today. See you then. Bye bye.